Mas, na alternativa, uma dúvida, Wilson. Imagine que o Bolsonaro vá lá e diga o seguinte: olha, a vice do Ricardo Nunes é minha e vai ser um nome estritamente ligado a mim. As pessoas imediatamente, na hora que o nome for divulgado, vão ter essa correlação com o nome de Jair Bolsonaro. Se isso acontecer mesmo, eu tenho algumas dúvidas em relação ao eleitor mais bolsonarista raiz. Aquele cara que está com o Bolsonaro onde ele estiver, como ele estiver, em que situação ele estiver. Esse cara, ele compra o Ricardo Nunes? Então, por isso que a estratégia do Ricardo se aproximar junto ao Tarcísio, né? Porque o Tarcísio, conforme as pesquisas que a gente tem lido aos últimos meses, vai ser um bom apoiador, vai ser um bom padrinho político, diferente do Lula e do Bolsonaro. Porque se você for imaginar, 1/3 votou no Lula e 1/3 votou no Bolsonaro. Ou seja, cada um tem 2/3 de rejeição eleitoral. Diferente do Tarcísio, que vem numa boa projeção desde a eleição, continua com números positivos junto ao governo, junto à própria participação pessoal nele na política. Acho que ainda é muito cedo em se falar de vice. O vice você deixa para mais próximo da convenção, onde já está toda a articulação política partidária resolvida. Imagina, a do Bruno, o Bruno teve ao longo dos 2 anos onde ele começou a articulação para a reeleição, teve 3 nomes e no final foi o Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes veio aos 45 minutos do segundo tempo da convenção, porque o Bruno queria, eu lembro até hoje, o Bruno queria que a definição do nome do vice fosse anterior à convenção dele, porque ele não queria passar a convenção depois tendo que falar, olha, quem é o vice. Aí definiram o Ricardo Nunes, no outro dia, no final de semana, foi a convenção do PSDB, senhor, onde elegeu o Bruno. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu não acho que vice agregue voto. Eu não acho que uma pessoa vai lá, toma a decisão de votar numa chapa, porque aquela determinada pessoa está lá na vice. Eu acho que vice é mais uma coisa de composição política mesmo, e agradar partidos, do que qualquer outra coisa. Por isso que não é agora, por isso que é durante a composição partidária, aí você define o vice. Você vai ajustando cada partido e alguns vão querendo a vice, e você vai fazendo o ajuste ao longo desses meses até a convenção. Paulinho, seguido Acácio. Eu tenho muito acordo com essa questão do vice e do voto. Agora, tem uma questão que a gente tem que lembrar aqui, porque o vice ele acaba dando elementos ali comunicacionais mesmo para essa escolha. Por exemplo, quando o Boulos coloca a Marta, que é uma mulher que tem experiência administrativa, que criou o bilhete único, que criou centros educacionais ali unificados, os seus, isso dá para ele alguns elementos que ele não teria sem ela. Então, o Boulos certamente sofreria muitos ataques relacionados à falta de experiência administrativa. Agora ele já não teria tanto, ele perderia voto de mulheres caso a vice não fosse uma mulher, justamente por conta da Tabata. Me parece uma boa jogada nesse sentido. E a Marta é uma mulher bem avaliada, principalmente na periferia, principalmente por causa dessas criações que eu comentei enquanto prefeitura. Agora, o Nunes me parece ter um problema, na verdade, maior, que vai depender muito, e eu tenho acordo com o Wilson nesse processo de jogar essa escolha mais para frente, porque o que está acontecendo com ele é que hoje a prefeitura não está bem avaliada, né? Se ele for para cima da questão de zeladoria, por exemplo, do cuidado com a cidade, a percepção geral do paulistano é que a cidade está bastante largada. Já não tem o apoio do bolsonarismo. Desculpa, isso não é verdade. Você está falando, você deve ter uma pesquisa particular na sua casa, porque as pesquisas não demonstram isso. Demonstram que, inclusive, o governo dele é bem avaliado e ele tem uma projeção ainda de desconhecimento. A última pesquisa sobre o nome dele... A quanto passa... Não, eu quero que você fale a pesquisa. Você costuma mostrar números que não são reais. Não costumo. Te desafio a mostrar... Me diz qual foi. Você mostrou outro dia contra o do Palumbo aqui, que não eram reais. Todos os números que eu mostrei eram reais e eu mostrei no meu Twitter. Eles estão todos os links lá. Do governo, a avaliação da prefeitura, a avaliação do governo Ricardo Nunes é uma avaliação boa. O que tem é um desconhecimento ainda eleitoral do Ricardo, que foi vice não tem voto, ele foi o vice do Bruno e assumiu num momento triste pelo falecimento do prefeito Bruno Covas, mas a avaliação do governo é uma avaliação positiva. E se quiser eu te dou diversos números de asfalto,
habitação, educação, até a própria pauta de habitação do Boulos, ele está dando de lavada no que tiveram os governos do PT no passado. Só rapidinho, porque ele me interrompeu, posso só tentar concluir o raciocínio? Primeiro, todos os dados que eu cito estão totalmente referenciados. Quem quiser, tiver qualquer curiosidade, estão todos no meu Twitter, @Paulo Loyola. Um outro ponto. A avaliação do governo, ela é minimamente positiva, salvo engano, 13% positiva, o último número que a gente tem, e 48% regular, com baixíssimo grau de conhecimento. Estou falando que tem muita gente na cidade, eu não citei nenhum dado, falando que tem muita gente na cidade reclamando que, de fato, a cidade está largada, o centro está largado. E aí você pode pesquisar aí qual é a última pesquisa sobre ele, que vão ser os... Peraí, aí vocês estão me interrompendo pela segunda vez, só para tentar concluir o raciocínio da questão do vice. Em relação à questão do vice, especificamente, eu acho que o Ricardo tem um problema porque ele não emociona o público de direita. Ele tem uma candidatura contra um campo que está razoavelmente bem organizado contra ele, que é o MBL, com o Kim representando, apesar de eu achar que o Kim não vai chegar até as urnas porque está criando um novo partido e o União Brasil não cederia a chapa para o Kim. Então ele tem uma dificuldade, eu acho que ele vai precisar acabar colocando um nome de vice, mais ligado sim à questão da segurança pública, a fazer algum gesto para a direita, para emocionar minimamente as pessoas, para fazer com que essas pessoas tenham vontade, não só de votar nele, mas de defendê-lo, porque ele vai sofrer muitos ataques durante a eleição. Então, deixa eu só falar uma coisa. Vai ter um fato político aí essa semana importante, que é a aproximação do Ricardo Nunes com o Paulinho da Força, do Solidariedade. Daí eu faço a pergunta para vocês, me expliquem um pouco como funciona a política no Brasil, porque é o seguinte, o Paulinho da Força é um sindicalista extremamente conhecido por todos nós, certo? Então nós podemos dizer que um candidato de centro-direita está ganhando apoio de sindicato? É isso? Porque não é um candidato de centro-direita, né, Paulo? O que está acontecendo, Renato Batista? Olha, eu vejo que o Ricardo Nunes, ele tenta se colocar ali como um político de centro. E para isso ele faz alianças que vão da centro-esquerda até a direita. Agora, eu não costumo gostar deste tipo de candidato. Eu gosto de pessoas que têm posição. Eu acho que a maioria das pessoas que acompanham política gostam de ver políticos que têm posições firmes. E às vezes quando a pessoa se coloca como alguém de centro, isso não significa muita coisa, né? Quais são os valores dessa pessoa, desse candidato que se diz de centro? Qual o tipo de política que ele defende para determinadas áreas? Vai em qual direção? Vai na área da desestatização? Vai reestatizar? É política de segurança dura? É política de segurança de ressocialização? Qual que é? Esse que é o problema. E aí fica um negócio meio mambembe, que vai de Bolsonaro a Paulinho da Força. Então, eu acho muito complicado isso se manter de pé, sabe, Paulo Matias? Acho que na hora do confronto, né, na hora que for pressionado a dizer você está com o Bolsonaro ou você está mais alinhado ao Paulinho da Força e o Aldo Rebelo? Porque quando o Ricardo Nunes foi questionado ano passado sobre a relação dele com o Bolsonaro, ele deu aquela resposta numa palestra falando, Bolsonaro, não tenho nada a ver, né? Foi isso que fez até o Bolsonaro se afastar dele por um tempo. Então, eu acho muito difícil isso se manter de pé com a chegada da eleição ficar mais perto, de ter mais entrevistas, debates. Eu acho que isso não se mantém de pé até lá. Paulinho, não, só um minuto, pela ordem aqui. Eu acho que não dá para aceitar essa ideia de que quem está de centro não tem posição. Ainda mais nessa continuação de... Não todo mundo. Ou você está com Lula ou você está com Bolsonaro. De forma alguma. Tem um monte de espectros no meio do caminho, mas principalmente... O eleitor do município, na hora de escolher um prefeito, ele não está nem um pouco preocupado, mesmo para presidente, mas especialmente para prefeito, não está nem um pouco preocupado com ideologia, e sim com como vai melhorar a vida dele, se já melhorou ou não. Essa é a única preocupação. Não é isso que ocorre. Nesse ponto, eu não vejo como... É isso que ocorre. E, emendando aquilo que o Paulinho falou também, eu ouço também pessoas reclamarem que a cidade não está bem cuidada, principalmente na classe média alta. Na periferia, o que eu tenho escutado são outras coisas. Por exemplo, esse bilhete grátis no domingo nos ônibus está fazendo uma diferença muito grande. Até onde ele vai a gente não sabe, mas está crescendo muito a aceitação por isso.
Só um ponto. Quando eu falei de pessoas de centro, é óbvio que há pessoas de centro com posicionamento. Sim. Eu estou me referindo a pessoas que se colocam como de centro para não tomar partido em nenhuma pauta que seja ideológica. Paulinho, por favor, e vou te falar também, os sindicatos, não significa que o cara é sindicalista, ele é de esquerda. Você imaginar, o PSDB tem um grupo sindical, o PSD do Kassab tem grupo sindical, o Cidadania tem grupo sindical. Então, não o Paulinho foi historicamente de esquerda, né? Ligado aos governos Lula, no passado, né? Mas ele era... Ele foi... Passado é passado também, né? Não vamos ele apoiou na última eleição, mas você imaginar, o Paulinho na última eleição, ele não fez PT, ele fez Márcio França. Márcio França. E é de mais ou menos. Márcio França é... Ah, não é Márcio Cuba? Márcio França falavam? Meio mussarela, meio calabresa. Entendi. 3 queijos e não 4. Perfeitamente. Quem que tinha me pedido? Acho que só tem um fator rápido, Paulinho, pra gente lembrar também. O Aldo estava afiliado no Solidariedade do Paulinho da Força até 2022. Ele foi pro PDT para disputar as eleições pro Senado. Então é um movimento próximo, esse movimento Aldo Paulinho da Força. São pessoas que estão afinadas já há bastante tempo. Muito bem. Segré? Tem que prestar muita atenção no vice-presidente. Prefeito. Prefeito nesse caso. Qualquer vice. Quando a gente vê no histórico, Tancredo Neves, Sarney. Terminou sendo Sarney quem administrou. Quando você vê Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. Kassab. Então, Ricardo Nunes. Tem o Ricardo Nunes mesmo. Quando você hoje pergunta, Ricardo Nunes é pouco conhecido pela gente. Ele sai na rua, não tem um conhecimento como tinha, inclusive Bruno Covas, é totalmente diferente. Então tem que prestar muita atenção, porque o vice pode virar o primeiro em algum momento. A história brasileira mostra isso em diversos aspectos. No lugar municipal, no lugar do governo provincial e também no presidencial. Paulinho, eu acho que essas eleições de 2024, a situação do Ricardo é muito próxima do que foi a situação do Kassab em 2008. A união, a coalizão, a coligação que ele faz, o fato dele não ser conhecido pela maioria da população, mas ter uma gestão bem avaliada, uma prefeitura no momento em que o cofre está cheio, então ele tem possibilidades infinitas de realizar políticas públicas. Eu acho que o parâmetro mais próximo que a gente tem é Kassab 2008 e Ricardo agora 2024. Concorreu com a Marta Suplicy. E o vice da Marta era Aldo Rebelo. Não lembrava. Isso é passado. Vocês estão muito focados no passado. Estão olhando muito para trás.